Oi, pessoal, meu nome é Jade, eu sou uma das coordenadoras aqui do Plurais pelo Mundo e hoje a gente vai fazer uma entrevista com uma imigrante brasileira que mora atualmente nos Estados Unidos. Oi, Luciane, Olá, Jade, tudo bem? tudo e você? Tudo bem também. Obrigada pelo convite. Ah, eu que agradeço. Você quer se apresentar? Já pode se apresentando. Claro, eu sou Luciane de Oliveira Rosa. Nasci em Duque de Caxias, na periferia do Rio de Janeiro, filha de uma costureira e de um marceneiro. E a educação sempre foi para minha família algo muito importante, né? Minha mãe sempre dizia que a única herança que ela poderia deixar para mim, para o meu irmão, era a educação. Já que ela não teve, ela queria que nós galgássemos isso. E ela sempre me apoiou, ela e meu pai sempre me apoiaram bastante para que eu estudasse. E hoje eu sou professora universitária na Kennesaw State University. Eu fiz mestrado, tenho graduação em Ciências Sociais pelo UFRJ, mestrado e doutorado pela Universidade do Texas em Austin, pós-doutorado na UFRJ e outro pós-doutorado na Universidade de Manchester, no Reino Unido. Então, é isso. Esse é um pouquinho de mim e no que tem a ver com a minha educação. É bastante coisa. É, que legal, inclusive, isso é bastante coisa. Você foi para os Estados Unidos estudar, você mesma disse. Então, conta mais para gente sobre esses estudos, o que é que você foi estudar. Como eu vim parar aqui nos Estados Unidos e sobre os meus estudos, eu preciso falar da academia brasileira, né? Eu entrei na universidade pública antes das ações afirmativas, e apesar de sempre ter sido boa aluna, a educação no Brasil, que eu tive na periferia do Rio, no ensino fundamental em escola particular e o ensino médio, como era chamado na época, em escola, segundo grau, como era chamado na época, em escola pública, não me ofereceram para eu entrar para uma universidade federal pública, né? Então eu tive que praticamente fazer outro ensino médio através do pré-vestibular para negros e carentes, que é um movimento social que foi muito forte final dos anos 90 e anos 2000, para ajudar jovens negros de periferia a entrarem para as universidades. Então, foi a partir dali que eu consegui ter informação suficiente para entrar para a universidade. Eu tentei 4 anos, se não me engano, né? E diferente do que acontece hoje, que você faz uma prova para o Enem e é válido para todas as universidades, na minha época eu tinha que prestar ou vestibular da FRJ, ou vestibular da UF, ou vestibular da UERJ. Cada um no final de semana diferente, 2 dias de prova. Então, era realmente muito estressante. Saiu os resultados, para mim, era aquele momento de decepção. Então, ter que estudar novamente aquele ano inteiro tentando. Primeiro eu tentava para psicologia, depois eu descobri as ciências sociais através da minha participação em movimentos sociais. Então, eu entrei na UFRJ em 2002 para o curso de ciências sociais. Na minha turma, tinham 60 pessoas e nós éramos somente 6 pessoas negras, quer dizer, 10% da turma era negra, numa sociedade onde os negros são mais de 50%. Em 4 anos de curso, eu fiz de 6 a 7 disciplinas por semestre e nesses 4 anos eu só tive 2 professores negros. Então, você já dá para imaginar que li pouquíssimos ou quase nenhum autores negros, né? E isso é uma lacuna enorme que a gente tem nas universidades. Nós não nos vemos representados no currículo, no quadro de professores. Bom, quando eu terminei a graduação, eu fui trabalhar numa ONG de mulheres negras chamada Crioula. E nessa mesma época,
as organizadoras estavam estabelecendo uma parceria com a Universidade do Texas em Austin para montar um curso chamado Atualização nos Estudos da Teoria da Diáspora Africana. Eu acho que, se eu não me engano, é isso. E eu ajudei, né, a montar o curso como assistente lá na ONG e fui da primeira turma desse curso. Na época, né, o ano anterior, quando eu me formei na UFRJ, nós não temos monografia no curso de Ciências Sociais, mas eu desenvolvi um trabalho porque naquele ano de 2005 aconteceu uma chacina no Rio chamada ficou conhecida como Chacina de Nova Iguaçu e Queimados, onde 21 pessoas foram mortas em menos de 2 horas por policiais militares. E eu queria pesquisar, né, a chacina, aquele território como território negro que possibilitava aquele tipo de ação policial. E aí eu continuei desenvolvendo esse trabalho durante esse curso, nessa parceria com a ONG e a Universidade do Texas e a UERJ. Ao final do curso, os professores disseram assim, olha, você já terminou, tem a noção básica de inglês e acho que você está na hora de você aplicar e ir lá estudar com a gente, ir para o Texas. E aí meu Deus, porque nunca passou pela minha cabeça, eu era totalmente anticapitalista, detestava quando via brasileiro com roupa com símbolo, a bandeira americana, e sabe, não, eu participava de movimentos sociais e ia para a rua contra a ALCA, contra o FMI, e de repente eu me vi vindo morar nos Estados Unidos. Os meus amigos da época não acreditavam, assim, o que você está fazendo daí, logo você? E eu vim para cá então eu fiz o curso com a crioula em 2007, em 2008 eu vim para cá. E aqui foi um encontro maravilhoso, assim, já desde o curso eu me redescobri dentro das ciências sociais, porque eu me vi representada. Todos os professores do curso eram negros, o currículo era todo negro. A antropóloga famosa brasileira, né, negra, Lélia Gonzalez, eu só fui ler nesse curso, depois de ter passado 4 anos de graduação. Nunca ninguém me tinha apresentado a Lélia Gonzalez. Entende? Nossa. Então, quando eu cheguei no Texas, eu me vi num quilombo, sabe? Era os alunos negros do curso, que era o doutorado que eu fiz foi em antropologia, mas com concentração em antropologia da diáspora africana. Então, tinham brasileiros, negros, colombianos, de alguns países da África, né? Então, era tudo ali. E ali foi uma mistura assim, né, de conhecer novas culturas, negros de outros países, transformou também a minha estética, né, que na época eu usava o cabelo grande com como é que é? Alisamento, beleza natural, né? Então, e eu vi aquelas negras maravilhosas com seus cabelos naturais, que hoje é muito comum nessa geração, na sua geração, mas que na minha não era, sabe? Na minha não era. Então, foi aqui nos Estados Unidos que eu cortei o cabelo pela primeira vez e redescobri, né, minha raiz e tudo, né? A valorização do crespo, e foi maravilhoso. Então, o trabalho que eu desenvolvi aqui, meu tema de estudo continua sendo o genocídio antinegro, só que aí aqui eu remodelei, né? A partir do trabalho da ONG e também com as teorias que eu vi aqui, eu conheci e me aprofundei no feminismo negro. Então, eu fui encorajada por essa literatura a buscar entender quais eram as consequências da violência urbana no Rio, né, do genocídio, para a vida das mulheres negras. Então, eu volto para o Brasil para fazer pesquisa, né, entrevistar, e o meu foco foram mães que tiveram filhas e filhos assassinados.
quem mais para nos contar consequência do genocídio do que essas mulheres, né? Com certeza. Então, eu entrevistei 21 mães, né, que tiveram filhos e filhas assassinados, muitas do meu bairro, né, porque eu cresci na periferia do Rio, né, no Duque de Caxias, e eu me dei conta de que entre infância e adolescência, 11 jovens do meu redor, 11 jovens que eu conheci foram assassinados. Então, eu fiz o trabalho de retorno, de procurar essas mulheres, essas mães, para conversar com elas, né? Sobre os assassinatos e consequências para a vida delas, né? E, além disso, eu me voluntariei a um movimento social chamado Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, que é também organizado por mães vítimas de violência, essas realmente ativistas, né? Uhum. E ali eu conheci todo o jeito com que elas se organizam, como organizam as manifestações, né, as reivindicações, as denúncias, né, contra o Estado. Então, em 2014, eu defendi a tese chamada Maternidade Ultrajada, Mulher Negro, Política das Emoções na Diáspora Africana do Rio de Janeiro. Eu acho que é isso, posso lembrar depois o título. Mas foi isso, assim, eu trabalhei essa forma política de organização das mulheres e como que elas trabalham as emoções, né? Como que elas transformam o luto que elas sofrem em luta. Foi esse o trabalho que eu desenvolvi. Muito interessante e importante, né, também. É muito ouvir, assim, essas coisas do Rio de Janeiro, parece que está distante, mas não está, né? Eu estou em São Paulo, está aqui do lado. É que eu não estou vivendo essa realidade, e mesmo eu sendo também negra, né? Mas eu não estou vivendo essa realidade, então... e é muito interessante uma coisa que você falou, porque o que você falou que tinha mais professores negros, mais gente negra, foi já nos Estados Unidos, né? Foi lá no Texas. Foi. É bem interessante isso, porque os Estados Unidos, a população negra é muito menor do que aqui no Brasil, né? E aqui no Brasil a gente não vê realmente, não estuda autores negros, e se estuda é muito pouco, um ou dois, Isso. infelizmente. A população negra aqui nos Estados Unidos é de 14%. No Brasil, nós somos 54%. Entendeu? Mas aqui, eles têm políticas de ação afirmativa há muito tempo. Uhum. Né? Então, eles têm os chamados faculdades negras, o HBCUs, né? Que são... Eles conseguiram, tem gerações e gerações de negros, famílias negras inteiras com nível superior. Eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar para a faculdade, entende? Sim. Então, é muita diferença. Só de pensar na antropologia, por exemplo, a Associação de Antropólogos Negros Americanos tem 50 anos. A Associação de Antropólogos Negros Americanos tem 50 anos. Fez ano passado. No Brasil, somente ano passado, ou há 2 anos atrás, que nós formamos um comitê dentro da ABA, que é a Associação Brasileira de Antropologia. Somente há 2 anos atrás. Olha a diferença. Olha a diferença, entende? É estridente a diferença. É demais, é demais. Aqui, eu estava mostrando para minha mãe, aqui, semana que vem retomo as aulas aqui, né, na universidade onde eu trabalho. E eu sou professora no Departamento de Estudos Interdisciplinares, na cadeira de Estudos da Diáspora Africana, Estudos de África e Diáspora Africana. Então, semestre que vem eu vou dar 3 cursos, 2 são iguais, né, um de manhã e outro pela tarde, que são tópicos especiais em estudos da diáspora africana. E o terceiro curso é genocídio negro. Eu vou dar. Aí eu fui olhar os alunos matriculados. Na minha turma de genocídio negro, de 28,
todos são negros. 20, não, tem um branco e todos são negros, retintos como eu, sabe? Então, você sabe, estudantes de psicologia, engenharia, arquitetura, sabe? Todos que né, por ser esse curso interdisciplinar, eles vão fazer meu curso. É algo surreal. Eu não imagino isso acontecendo no Brasil. Eu nunca estive num curso onde a maioria fosse negra, apesar da nossa população ser 54% de negros, sabe? Mas é claro, aqui eu estou na região aqui da periferia de Atlanta. Atlanta é uma cidade 50% negra, né? Então faz sentido ter bastante negros assim. Mas em outros campos, em outras universidades, talvez não, essa não seja a realidade. Mas ainda assim, se a gente vai à universidade, por exemplo, em Salvador, sabe? Várias pessoas relatam a ausência de negros em universidade em Salvador, né? No corpo docente. Então, não é questão somente de demografia, é questão mesmo de ação, política pública, investimento, né? Que faz essa diferença na sociedade. E você falando, até te dando uma boa notícia, né? A minha mãe fez um curso que era voltado para pessoas negras, era para só quem era negro podia entrar nesse curso. Então, mas assim, é uma exceção. É realmente isso que você falou. Estou falando porque é uma coisa positiva, né? Ela conseguiu fazer isso na UFSCar, e aí também está a questão. Foi uma iniciativa da UFSCar, não são todas as universidades que estão abertas a fazer isso, né? A USP, a Unicamp, que é a realidade aqui de São Paulo, não tem essa abertura. A UFRJ, por exemplo, não sei também se ela teria essa abertura, né? Enfim. Você falou que mora em Atlanta. Você sempre morou? Desde que você foi para aí, você morou em Atlanta ou você morou em outros lugares? Não. Na época do mestrado e doutorado, eu morei no Texas, na cidade de Austin. Aí eu terminei o doutorado em 2004, voltei para o Brasil. Aí fiz 1 ano e meio de pós-doutorado na UFRJ, continuando a pesquisa com as mães, só que dessa vez analisando a interação delas com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, como que elas faziam para movimentar o sistema de justiça criminal. Aí, depois disso, eu fui fazer um outro pós-doutorado na Inglaterra, numa pesquisa sobre antirracismo no Brasil. Por lá, envolvida com esse doutorado, eu fiquei 2 anos. E aí, enquanto eu estava lá, eu falei, vai acabar. Eu pensei, vai acabar, eu preciso de outro emprego. E aí eu comecei a aplicar para novos empregos. Tentei um concurso no Brasil e o concurso para essa universidade aqui, que fica na cidade de Kennesaw, na Geórgia. Fica a 20 minutos de Atlanta, sabe? E aí eu fui selecionada. Me disseram que foram 68 inscritos e eu fui a selecionada para trabalhar neste emprego. Que legal! Mas também com esse tanto de estudo aí que você tem, de bagagem. Sim. E eu pergunto assim, porque eu sou péssima na geografia dos Estados Unidos, especificamente, nessa localização dos lugares, assim. Eu só conheço o clássico mesmo, né? Nova York. Sim. Não, eu tô aqui bem perto de Atlanta, essa cidade fica ao nortezinho de Atlanta e ela fica ao né, sudeste dos Estados Unidos, assim. Legal. E interessante, você já morou na Inglaterra, então, também por um tempo. Legal. Sim, fiquei lá por um tempo, foi uma experiência que eu não recomendo para ninguém. Porque, principalmente brasileiro, acostumado com calor. Você imagina, eu comecei a trabalhar lá em janeiro de 2017. Eu saí do Rio de Janeiro, eu acho que no dia 12 de janeiro, estava fazendo 40 graus, sol lindo, maravilhoso, horário de verão.
Entrei no avião, no dia seguinte, a temperatura lá era -12. Então, você É olha uma isso, diferença grande. 40 para -12, 50 graus de diferença, né? Sim. Então, e eu cheguei, assim, bem no auge do inverno e amanhecia às 9 da manhã, que o céu ficava claro, às 9 da manhã, e escurecia às 3h30, 4 horas da tarde. Então, sabe, não é um lugar para ser habitado, sabe, por seres humanos. Não, e é estranha a adaptação mesmo, né? Porque aqui a gente está acostumado com solzão, né? Realmente é muita diferença. Foi muito difícil, foi muito difícil. Não voltaria a morar lá, não. E você sente essa diferença aí nos Estados Unidos também ou não sente? Não, apesar de eu pegar a temperatura negativa aqui também, pelo menos tem luz, sabe? Dá para adaptar melhor, sei lá, é difícil. Agora tá verão aqui. Agora Uhum. tá verão, tá caindo um temporalzinho, chuva de verão aqui agora. Mas assim, o máximo do verão aqui chega a uns 32. Esse verão tiveram vários dias de chuva, como o de hoje, muito abafado, úmido. E no inverno, acho que o mínimo que eu peguei aqui nessa região foi -9, -8 graus, por aí. Então, aqui não, só nevou um dia, por exemplo, ano passado, sabe? Não é aquele inverno extremo. Então, dá para adaptar bem. Então é mais tranquilo, é. Ah, mas... E já que a gente estava falando da sua questão da educação, depois a gente pulou para isso, né? Mas você sente a diferença de investimento mesmo na pesquisa, nesses lugares que você foi, mas principalmente nos Estados Unidos? É a Uhum. diferença entre o Brasil e os Estados Unidos nisso, assim? Sim, há diferença e assim, é bem contraditório, porque aqui as universidades, mesmo as públicas, são pagas. Não é como no Brasil, que as universidades públicas você não, embutido no imposto e você não paga nada quando chega lá. Então, aqui, as famílias americanas começam a fazer poupança para investir na educação das crianças quando nascem, ou antes de nascer, sabe? Para chegar na época da universidade, ter como pagar as tuitions, como dizem aqui, né? As taxas e tal. E é caro. Aqui na universidade onde eu trabalho, eu fui numa reunião onde estavam mostrando isso, parece que são 42 mil dólares por. Não lembro agora se acho que por ano. Nossa, Imagina, é sabe? muito dinheiro. É muito dinheiro mesmo. Então, o que gera aqui é que os alunos têm uma lógica assim de que nós somos assim, é uma relação assim, quase de funcionário e patrão, sabe? Né? Entre professor e aluno. Às vezes tem isso. Então, aquela coisa assim de reclamar quando o professor demora um dia mais para postar a leitura, sabe? Aí na avaliação do final do semestre, fala, professora postava a leitura atrasada. Um dia, sabe? Nossa. Mas então é um pouco essa relação. Mas aqui tem muito investimento, tem muita possibilidade para os estudantes. Eu, por exemplo, quando vim para fazer doutorado, eu não tinha condição nenhuma de pagar taxa de doutorado. A universidade me ofereceu uma bolsa integral no meu primeiro ano para não precisar trabalhar. Então, eu ganhei uma bolsa que me deu 4 meses de inglês para fazer a imersão na língua antes de começar o doutorado. E aí, depois, quando começou o doutorado, eu tive um ano só para estudar. E depois, os outros anos, eu fui contratada para ser professora
assistente de professor, assistente de pesquisa, sabe? Uhum. Então, era aquilo, né? Monitor, como chamam no Brasil, né? Corrigir Sim. notas dos alunos e tal. Então, eu fazia isso. E eu vejo também que aqui tem muito essa questão da filantropia. Então, tem muitas bolsas de estudos que os alunos se inscrevem, aplicam para conseguir cumprir com seus gastos, né? Então, todo semestre, vários alunos me pedem carta de recomendação para poder se inscrever a uma bolsa. Professora, adorei sua aula, poderia me dar uma carta de recomendação? Aí eu lá escrevo a carta, né, e mando para eles. Mas também as pessoas saem, muitas pessoas saem das universidades extremamente endividadas. Eu tenho amigos que fizeram doutorado comigo, nós já terminamos o doutorado há vários anos, 6, 7 anos, e eles ainda estão pagando a graduação, Nossa. entendeu? O empréstimo, o financiamento que pegou com o governo para pagar a graduação. Então, sempre existe na época das eleições esse debate, né? Se o candidato entrar, vai abolir, né, essas dívidas que os alunos têm. Vários alunos fazem protesto quando botam a capelo, né, da formatura, escreve o valor da dívida que eles estão saindo da universidade, entendeu? Então, tem muito disso. Mas essas bolsas, dessas inúmeras fundações, se você consegue esse investimento, é muito bom. Por exemplo, no ano 2012, o ano que eu tinha que retornar ao Brasil para fazer a pesquisa de campo, né, as entrevistas, acompanhar o movimento social, eu me inscrevi para diversas bolsas de pesquisa e eu ganhei 2. Uma bolsa de pesquisa que foi a da Inter-American Foundation, eles me deram US$ 21.000. Na época, o dólar comparado com o real estava a 1,50, infelizmente, não deu para fazer fortuna. Então, foi um dinheiro que me possibilitou, era um dinheiro que era para ficar 12 meses, eu consegui ficar 17 meses no Brasil fazendo pesquisa. Entendeu? Consegui esticar, distribuir bem, aquilo ali era para eu, né, movimentar, pagar a conta, né? Enfim, fazer tudo, né? Vivi daquela bolsa. E uma segunda bolsa, que foi de US$ 10.000, também para trabalho de campo, que essa assim, é o meu orgulho, que é uma bolsa chamada Ruth Hamilton, que foi uma socióloga negra. Então, eles fizeram uma bolsa em homenagem a ela, né? E aí eles selecionavam os trabalhos que faziam referência, que, né, engajava com o trabalho dela. E ela tem uma citação que eu adoro, uso sempre. Ela disse o seguinte: se você... Ai, deixa eu lembrar, falei da citação, agora esqueci. Traduzindo, né, assim, ela disse: se você não comunica a sua dor, né, eles vão te matar e dizer que você gostou, né? Nossa. Então, isso tem muito a ver com o meu trabalho, né, de comunicar as nossas dores, falar do genocídio antinegro, do impacto da violência na vida das mulheres. E aí o tema do meu trabalho foi selecionado naquele ano para receber essa bolsa, e eu fiquei muito feliz. Nossa, tem tudo a ver mesmo com o seu trabalho. Que legal. Bom, como que foi, então, esses primeiros anos nos Estados Unidos, como estudante? Como que foi emocionalmente? Como que foi a convivência? E muito interessante, uma coisa que você falou, que você não sabia falar inglês antes, né? Não, eu tinha feito pouquíssimos anos, acho que eu fiz 1 ano e meio de inglês quando eu era adolescente. Aí veio aquela onda, né, anticapitalista, eu tipo, não quero fazer essa língua imperialista, né? Para que eu vou fazer inglês? E aí, né?
Aí, depois, quando os professores me fizeram o convite, eu fiz um ano de intensivão de inglês. E aí, quando eu vim para cá, eles me deram mais 4 anos. Mas foi muito difícil, porque eu nunca não tinha, sabe, aquela sagacidade, né, a fluência para acompanhar a aula de doutorado em inglês. Então, eu sempre conto que no primeiro semestre tinha a cadeira de antropologia 1, e aí eram 2 professores. E no primeiro dia de aula, eles disseram que cada um teria que apresentar os textos naquele dia. E apresentar os textos não é um artigo, não. É uma aula uma vez por semana, 4 horas de aula e 3 livros como esse aqui, por aula. Nossa. Então, eu lembro que quando o professor falou isso, eu treinei assim, mentalmente assim, né, durante a aula inteira para falar para ele no final da aula que eu não me sentia à vontade para apresentar. Aí eu fui lá, falei com ele, professor, estou morando aqui há pouco tempo e eu gostaria de apresentar mais para o final, né, para me adaptar melhor e tal. E aí ele falou assim, bom, vamos ver como você se sai na primeira aula, na primeira discussão, e aí depois a gente vê. Tá bom. O que era a discussão? Qual era o autor da primeira aula? Marx, Karl Marx. E eu, né? E Marx, a minha, né? Pra caramba, me senti super à vontade para comentar. Fiz um comentário, todo mundo gostou na aula e tal, porque todo mundo aqui, o povo não lê, né? Comunista, não lê. E aí eu fiz o comentário, e todo mundo achou super interessante. E aí o professor falou assim, Luciane, seu comentário foi ótimo, você está super preparada. Apresente o Weber semana que vem. Eu, puta merda, como é que você... Olha, a semana inteira foi de Coca-Cola com café para ficar acordada e fazer a leitura e marcar coisas. E a gente tinha que montar uma folhinha, né, com resumo e tal, e perguntas para discussão. Eu fiz tudinho, fiz um gráfico lá com pensamento de Weber, fiz as perguntas no final, entreguei para a turma começou a discutir. Até hoje eu não sei o que eles discutiram, porque eu não entendi aquela fluência toda deles lá. Mas apresentei e foi. Então, assim, o início foi muito difícil. Eu contei com muita ajuda. Uma amiga que se tornou minha irmã aqui, Monique, que era uma brasileira, que já morava aqui há muito tempo, ela veio para cá adolescente, e ela me ajudava. Então, eu tinha que fazer os trabalhos sempre com 2 dias antes do prazo, para dar para ela ler para mim, arrumar o inglês para eu entregar. Então, era um esforço enorme. Nunca podia deixar nada para fazer em cima da hora, né? Porque eu tinha que mandar para alguém para revisar o inglês e tal. Então, foi muito estressante, muito difícil, muita saudade. Na época, eu vim para cá, eu tinha 29 anos. 29 anos quando eu vim para cá. Então, você imagina, minha família, quase toda a minha família é do Rio e de Duque de Caxias. Então, a gente não tem essa coisa assim, viajar para visitar a família. Todo mundo está ali perto. E aí, de repente, saiu eu para outro país. Na época, não tinha WhatsApp, sabe, para se comunicar. Eu não tinha telefone em casa. Para ligar para minha família, eu tinha que colocar crédito no Skype, que comia assim, né? E aí, nossa, era muito difícil. Eu marcava a hora com a minha mãe. Mãe, olha, fique em casa no dia tal, hora tal que eu vou ligar. Aí minha mãe ficava em casa, meus pais, aí falava com todo mundo, tá, desligava, e aí já, olha, essa semana eu vou fazer isso, vou estar aqui, não sei o que, não sei o que, daqui a 3 dias, 4 dias eu ligo novamente, sabe? Não Então, você dava nem para ligar todo imagina, dia, né? não dava porque a grana não dava, não dava.
Agora, toda hora aqui, né? Assim, facilita muito a tecnologia, ter o WhatsApp facilita muito, né? Todo o tempo em contato. Então, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo, como eu falei antes, ter esse quilombo, sabe, ajudava muito. Era muita, nossa, uma família mesmo, sabe? Para conversar, para trocar, a gente se encontrava para fazer jantar, estava todo mundo ali sem família, né? Então, datas comemorativas a gente se reunia para conversar. Claro que tinham as brigas também, porque a gente é diferente, né? Então sempre tinha também tinham conflitos, mas uma família que se formou, e sem essas pessoas não teria sido possível. Que legal. Na cidade, a cidade de Austin, onde eu morava, era uma cidade muito plural, com muitos imigrantes por conta da universidade, né? Mas se a gente ia mais para o interior do Texas, aí é aquela coisa bem racista, né? Então, no meu primeiro ano eu morei assim do ladinho da universidade, no segundo ano já, sabe, comecei a conhecer mais e fui para mais afastado. E teve um evento que eu estava no supermercado e eu escutei um barulho, assim. Passou alguém por mim e fez um som, mas eu não me liguei, até mesmo porque eu precisava ficar prestando atenção para ver o que eu estava comprando, né? Ali, nos nomes das coisas e tal. Não me liguei. Aí, daqui a pouco, em outro corredor, eu escuto aquele mesmo som. Aí me chamou a atenção. Eu olhei para o cara, era um cara branco, fazendo fisionomia e gesto de macaco para mim. Que horror. Sabe? Então, assim, de passar pela rua assim, mais afastado da universidade, as pessoas gritarem algo racista, sabe? Então, os Estados Unidos é um país muito, muito racista, né? E eu vivi isso no Texas. Aqui em Atlanta, né, na área de Atlanta, ainda não. A minha experiência aqui de racismo aqui é com brasileiros, porque nessa área aqui tem muitos brasileiros, principalmente do sul e do centro-oeste. Goiás aqui, sabe, domina, Goiás e Goiânia, e são pessoas majoritariamente brancas ou pardas de pele super clara, e que aqui se afirmam enquanto brancos, né? Apesar de não serem vistos pelos americanos enquanto brancos, né? E essas pessoas que carregam o racismo no Brasil, essa hierarquização que eles acham, né, que tem que existir, e quando eles chegam aqui, eles vêm trabalhar como diarista, pedreiros, sabe? São essas profissões, né? Nada contra essas profissões que são e têm que ser supervalorizadas. Mas quando eu conheço essas pessoas, me apresento e digo que sou professora universitária, eles se sentem inferiorizados e não tem como estabelecer relação, sabe? Aqui no prédio onde eu moro, morava de frente, assim, um casal de brasileiros, e eu saí, escutei eles falando português, me apresentei e tal, o papo indo bem, babá. Quando eu falei que era professora, a esposa entrou e não quis mais papo, o marido ficou e falou comigo direito e tal, mas logo depois trocamos de telefone, ela já tinha trocado o telefone comigo, mas nunca mais deu papo, nada, sabe? Nossa. Porque faz aquela cara assim, sabe? E, Uhum. né? Porque, afinal de Assim, contas, o Brasil também é um país racista, né? Os Estados exatamente. Unidos é, mas o Brasil também é. Também, com certeza. E essas pessoas carregam, então vivem, elas experienciam o racismo aqui, trazem um racismo que lhes foi apresentado no Brasil, sabe? Então fica muito difícil estabelecer essa relação com brasileiros aqui. A maioria vem com essa ideologia de que, né, estou na América, né? Estou na América, a terra das possibilidades e do, sabe, do avanço,
rala como condenados, sem garantia trabalhista, sem nada, mas assim com essa ideia de superioridade, né, por estar aqui e tal, que é É o ridículo. American Dream, né? Exatamente, o American Dream. E como que é assim, lógico, aqui a gente tem o genocídio negro, a gente vê essas coisas aqui, mas eu nunca vi, por exemplo, alguém no mercado fazendo isso que você falou, de imitar macaco e fazer o som, né, só para realmente ofender. Até porque o racismo aqui é mais velado, né? Tem o racismo, mas ele é mais velado, ele existe, mas fica mais escondido, assim, digamos. Como que é essa coisa de você ser... Porque, assim, além de negra, você também é latina, né? E aí é Sim. uma questão, entre essa questão também, e imigrante, né? Imigrante latina, negra, como que é essa convivência por aí para você? Como que foi? Como que Nossa, é? sim. A primeira experiência, a primeira diferença que eu vi com relação a ser negra e ser latina foi ainda no Texas, né? Como eu estava falando, era um quilombo, todos os meus amigos eram negros, tal, tal, tal. Mas o negro americano se acha superior aos outros negros, né? Hierarquizam também. Eles têm a mente imperialista, erotizam, sensualizam outras mulheres. Então, uma das perguntas que eu mais ouvia das mulheres negras americanas era: você trouxe seu biquíni brasileiro? É, como se todo brasileiro usasse biquíni fio dental, porque isso tem a ver também com a imagem que é Sim. projetada do Brasil para cá, carnaval, da mulata, né? Esse tipo de coisa. Então, essa é uma pergunta que eu achava, me acho super ofensiva, porque tem a ver com essa hipersexualização da mulher negra, né? Foi o que eu mais achei, assim, de estranho, né? Aqui, projetando no meu corpo como negra latina, né? E há também como essa diferenciação racial aqui também. Então, por exemplo, eu lembro de um evento que teve quando eu morava no Texas, tinha um centro de estudos brasileiros lá. E nós fomos numa festa, esse grupo, né, de brasileiros negros fomos numa festa organizada por esse centro de estudos. Praticamente nós fomos os primeiros a chegar. Tinham somente duas mesas compridas, assim, com duas fileiras de mesa. Então, nós chegamos, ficamos naquela pontinha, a outra estava vazia. Então, chegava a gente, sentava na nossa mesa, ficava ali, daqui a pouco, tchum, ia para a mesa do lado, ia para a mesa do lado. Quando nós fomos observar, todas as pessoas estavam começando a arrastar a cadeira da mesa que nós estávamos para ir para outra mesa e ficamos só nós do quilombinho ali, sabe? Então a gente começou a refletir assim, será que é porque as pessoas já se conheciam, então fica mais fácil, sabe, sentar lá para ficar com outras pessoas? Será que é porque a gente já se conhece e não conseguiu incorporar outras pessoas aqui? Ou será que tem realmente essa tensão racial que a gente não, sabe, não consegue interagir? E foi isso, assim. O Centro de Estudos Brasileiros na Universidade do Texas e dentro das organizações profissionais aqui nos Estados Unidos também são brancos. Então, se a gente vai, por exemplo, na LASA, que é a Conferência de Estudos Latino-Americanos, você vê que a LASA é dominada por latino-americanistas, que são as pessoas dos Estados Unidos que estudam América Latina, né? Ou latino-americanos brancos. Aí a última presidenta da LASA foi uma mulher negra da Colômbia, e ela falou: não, preciso mudar isso. E aí, quando foi na LASA que teve em Barcelona, já sabíamos que ela seria
a próxima presidente, criamos um grupo no WhatsApp chamado Mulheres Negras na LASA, para a gente montar painéis juntas, fortalecer umas às outras. E aí, quando teve a LASA, eu não lembro agora o ano, então a LASA de 2 em 2 anos, não lembro agora o ano. Sei que aí, no ano seguinte teve essa organização das mulheres para montar painéis e ia uma nas outras nas conferências, porque o que acontece é que a gente monta um painel e aí o que acontece também é que ninguém vai nas nossas palestras, sabe? Fica a gente falando para nós mesmas e tudo bem, mas assim não tem a mesma visibilidade que outros painéis têm, sabe? E tem a estranheza também das pessoas. Então, o povo gosta disso, do latino-americanista falando, né? Sai daqui dos Estados Unidos, passa 4 meses no Brasil e se acha o capaz de falar sobre aquela cultura, né? Enquanto que nós nascemos e fomos criados e conhecemos, não temos a mesma visibilidade que esse povo. Então, é algo que precisa mudar muito ainda, muito mesmo, para que a gente tenha um pouco mais de igualdade nesse campo acadêmico, né? Então, essa é a minha experiência que vejo enquanto mulher negra latino-americana aqui dentro da academia, essa é a minha experiência, e na sociedade também essa dificuldade, né, de sexualização, racismo e hierarquização. Se pra gente é difícil, né, falar do Brasil, porque o Brasil é muito plural, imagina para uma pessoa que vem e fica em um lugar só, né, durante 4 meses, igual você falou, conseguir falar. Da América Latina inteira, né, ainda por cima. Exato. Não tem como. Jade, as pessoas têm coragem de publicar livros chamados Negras do Brasil, por exemplo. Sabe? Fazer a crítica aqui, a companheira. Mas como que você faz pesquisa, você entrevista 2 pessoas no Rio, 5 pessoas em São Paulo e publica seu livro como negras, sabe? Então, assim, é muita generalização, é muito complicado mesmo. O mínimo era pelo menos falar do que negras do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, do Sudeste, alguma coisa assim. Aí ainda assim é muito difícil também, né? Exatamente. Mas enfim, eu tinha pensado aqui em perguntar para você se você vê diferença na vida dos Estados Unidos para a do Brasil. E aí, eu acho que você já respondeu isso em alguns momentos, mas se você tiver mais alguma coisa para falar em relação a isso, se quiser falar. Claro, sim, existe bastante diferença. Aqui existem vários bolsões de pobreza, né? Isso é algo que a gente não imagina, porque a gente tem a visão de que os Estados Unidos é mesmo essa terra, né? Principalmente os pró-capitalistas vão dizer que aqui tudo funciona e tal, mas existem pessoas passando fome aqui. Existem pessoas sem acesso à educação, sem acesso à saúde. Aqui não existe SUS, não existe. Então, sabe, as pessoas morrem porque não tem como ter tratamento. Só para dar um exemplo, quando eu me formei em 2014, eu saí com algumas amigas para fazer canoagem, para comemorar que eu terminei o doutorado. 2 remadas depois, a canoa virou, eu caí na água, desloquei o ombro e foi preciso chamar a ambulância para mim. Na ambulância, eles me deram uma injeção para dor, cheguei no hospital, fizeram raio-x, meu braço, porque eu fiquei deitada há muito tempo, meu ombro já voltou para o lugar, fui liberada, meu plano de saúde tinha expirado 2 dias antes, porque eu tinha entregado a tese, já não era mais estudante, acabou. E aí a conta chegou, $12.000. Nossa! Por isso, porque a ambulância foi lá, porque me deram uma injeção. Então, assim, até a gasolina cobram.
É claro que eu nunca paguei essa dívida, caloteira, assumida. Eu não acho errado. Como que eu vou pagar estudante, desempregada, pagar US$ 12.000 por isso, sabe? Então é isso, as pessoas sofrem acidente, sabe, coisa assim, e não chamam a ambulância, tentam curar em casa, porque não vai ter uma dívida impagável, sabe? Então, por isso que é super importante a gente valorizar o SUS, valorizar a educação pública que nós temos, né? Porque o modelo que esse governo atual tem se espelha é esse modelo aqui, mas eles não falam das consequências, né, para a sociedade. Agora, por outro lado, a população que é considerada pobre aqui é totalmente da população pobre no Brasil. Família pobre aqui tem 4, 5 carros, cada um tem um, entendeu? Também porque aqui, muitas cidades não têm sistema público de transporte, né? Aqui onde eu moro, por exemplo, né? Não tem. Para ir para a universidade, eu dependia de que outro professor viesse me buscar no meu primeiro semestre aqui, porque eu não tinha carro e não tinha como chegar na universidade. Não tem ônibus? Tem ônibus super precário, uma linha que roda 1h30 na cidade e aí passa naquele ponto ali de 40 em 40 minutos. Se você perder aquele ônibus, já era, sabe? Então, as cidades aqui são assim, porque eles não, sabe, é da cultura. Todo mundo que foi para a universidade, né, adolescente fez 16 anos, a família vai dar um carro, sabe? Porque não é absurdo aqui comprar um carro, sabe? Então, tem essa diferença enorme. Mas, é claro, existe muita pobreza, ainda mais agora nessa época da pandemia, que tem de pessoas no sinal pedindo comida, ficam na porta dos restaurantes, dos supermercados, pedindo, botam as placas, sou mãe de tanto, desempregada, sou veterano, sabe, não tem o que comer, sabe? Isso é demais aqui também. Você vê em todos os lugares. Em todos os lugares a gente vê isso. População pobre, pedinte, pessoas que você vê a degradação, você vê a imagem da pobreza, assim, com dentes muito estragados, pele, sabe? Você vê isso, com ferida, você vê isso, a imagem da pobreza, entendeu? Que seria até abaixo da linha da pobreza, porque pobre, como eu falei, pobre aqui tem um pouco de acesso, entendeu? Chamado classe popular, né? Working class, tem um pouco de acesso. Né? Numa apuração que eu fiz, eu não lembro agora os países certos, mas são países bem pobres, assim. E aí essa apuração falava que os Estados Unidos é mais desigual que esses países. E são países tipo assim, a Índia, que também tem muito disso, de você ver muita gente, né? Eu nunca fui para a Índia, também não vou falar com tanta prioridade assim, mas, mas que dizem ter, né, muito disso. Então, e olha só, é um país rico, né? O mais rico do mundo. Isso. Nossa, muita desigualdade, muita mesmo. Principalmente com relação à educação, saúde, trabalho. 2 dias atrás eu estava vendo uma notícia, eu não vou lembrar a porcentagem atual, mas eu acho que era 9 mulheres negras, comparando o salário de mulheres negras e homens brancos por mês, deixa eu lembrar como é que era, falando da desigualdade salarial, né? Então, se as mulheres negras, para as mulheres negras chegarem ao salário médio dos homens brancos, elas têm que trabalhar mais 9 horas diárias por ano para conseguir equiparação. Então, você imagina, né? É muita desigualdade. Mercado de trabalho muito excludente mesmo.
E é isso, muito difícil. E você sente falta do Brasil? Ai, meu Deus! Muita falta do Brasil, muita, muita. Outro dia eu achei jaca no mercado indiano. Eu fui lá e tinha Nossa, jaca. Eu comprei vários pedaços, que eu vendi um pedaço, comprei vários pedaços, eu me deliciei na jaca. Mas eu sinto muita saudade, eu sinto falta da nossa cultura, eu sinto falta de boteco, sabe? De sentar na esquina e conversar. Aqui não, sabe, não tem essas coisas do nosso afeto, né? Isso sem falar, claro, da saudade da minha família, mãe, pai, irmão, sobrinhos. Eu sinto muita, muita, muita falta. Não vejo a hora de poder voltar, porque com a pandemia, se eu sair do Brasil para voltar, eu tenho que fazer aquele esquema de quarentena no México, em outro lugar e tal. E se acontecesse qualquer coisa, eu poderia me prejudicar aqui no trabalho, porque não estou em período probatório, né? Então tem que estar aqui na cidade. Então eu preferi não arriscar, né? Até sair o documento que me permite sair e voltar, né? Então, principalmente esse período de pandemia, foi muito difícil, muito estressante. Vários dias me vi aqui chorando e com muita saudade, porque é difícil demais. Você imagina, eu vim para cá em junho de 2019 na cabeça, preparei o coraçãozinho dos meus pais, dizendo que um ano depois eu estaria lá, né? Só que nesse ano começou a pandemia, 2020, na época que eu ia para o Brasil, eu estava com passagem comprada para ir para o Brasil quando a pandemia começou, né? Eu iria em maio, junho, final de maio eu iria para o Brasil e a pandemia começou em março, sabe? Tive não que dava. cancelar, entendeu? Não dava para ir. Então, já são 2 anos sem voltar, né? Então, eu só vejo, ainda bem que existe, né, mais tecnologia, o WhatsApp, eu falo com a minha mãe, com o meu pai todo dia, né? Mas é difícil demais. E a gente cria estratégias, né, para ficar bem e para lidar com a distância, né? Então, geralmente, de manhã, quando eu saio para ir para academia, eu chamo minha mãe no WhatsApp, vou dirigindo sabe, conversando, matando só um pouquinho de saudade, às vezes faço isso. Preparo, por exemplo, o Dia das Mães, eu combinei com ela de nós fazermos o mesmo prato, ela lá e eu cá, né? Então, ela fez um peixe assado com camarão lá, eu fiz o peixe assado com camarão aqui, começamos a cozinhar na mesma hora, comemos juntas, sabe? Para poder, né? Às vezes eu estou morrendo de saudade e aí eu lembro que meu pai adora uma cervejinha, aí eu vou no aplicativo aqui e encomendo uma cervejinha para chegar lá para meu pai. Vamos brindar, sabe? São as coisas possíveis de fazer, né? Ai, é demais, demais saudade. E tenho sentido que minha mãe tem ficado, não digo depressiva, mas assim, né, assim, triste muitas das vezes, porque apesar dela estar feliz que eu estou com emprego, sou professora universitária aqui, minha mãe é muito crítica, né, a política do nosso país e tal, e ela fica triste porque sabe que talvez não melhore durante algum tempo e que eu não possa voltar e ter um emprego no Brasil, né? Então ela fica pensando já na velhice dela, já está com 73 anos, né? E sabe que eu estou longe. Então a gente tem um acordo, né, de falar, mãe, passou mal, qualquer coisa, no dia seguinte, ou assim que tiver passagem possível, eu dou meu jeito e estou embarcando, sabe? Não vai ficar só, né, no desespero. Mas, sabe, graças a Deus e todos os orixás, até agora, graças a Deus, ninguém teve nada, todo mundo saudável, eles lá, eu aqui. Mas foi muito difícil, né? Quando começou a pandemia,
eu gravava áudio gritando: não sai de casa! Lava a mão! Usa álcool! Porque assim, eu preciso ver vocês novamente, né? Tem que ficar bem, tem que sobreviver. Né? Eu fui chata, eu fui muito chata, mas já estão todos vacinados lá, eu vacinada aqui. Vi que você vacinou Eu hoje, muito vacinei. bem. Então é isso. Assim, eu espero que até o final do ano eu possa ir ao Ah, Brasil. é. É difícil dizer porque realmente a situação, apesar das vacinas elas já estarem caminhando melhor agora, ainda está morrendo muita gente, né? Então a gente É ainda demais. tá numa situação complicada. Ah, E com medo também da vacina, de aparecer uma nova variante que a vacina não proteja. exato. Tomara que não aconteça. Mas vai ser Tomara que muito na não. base da sorte, assim, eu acho. Vai ser mesmo. Mas aqui também, aqui muitas pessoas não se vacinaram, sabe? Apesar da disponibilidade, as pessoas não vacinaram porque existe uma campanha contra, né? De que a vacina foi produzida muito rápido, vou esperar para vacinar depois, sabe? Isso é absurdo, porque, sabe, vacina é um pacto social, precisa que muitas pessoas vacinem para que a gente tenha um controle, Com né? certeza. Então, aqui não tem. Eu fiquei isoladíssima aqui, não via ninguém, porque eu queria ficar saudável, né? Para encontrar as pessoas que eu amo. E aí, agora, um mês atrás, eu resolvi voltar para academia, né? E ir para academia. E aí veio essa nova onda da variante Delta, né? Nas aulas coletivas eu fico olhando, gente, ninguém tá de máscara aqui, será? Se tiver uma pessoa contaminada aqui nessa sala, já era, sabe? É aquela tensão, desconforto muito grande, né? E é isso, a população a gente não sabe, porque aqui abriu, falaram, avisaram que não precisa mais usar máscara, você não pode cobrar, os locais não podem cobrar o uso da máscara. Então, assim, que controle tem, né? Muito É, complicado. e se tem gente que não quer vacinar, acaba sendo difícil. E é grande, né, o número de pessoas que não quer vacinar. Acho Isso, que esse é o maior problema. é assim. Então, eu vou continuar dando aula online, né? Desde março de 2020 que eu dou aula aqui nesse lugarzinho aqui. Se colocar abrir um GPS para saber onde é que eu tô, vai estar assim, que eu tô há 2 anos sentada nessa cadeira aqui, né? Só daqui. Então, é daqui que eu interajo com os alunos e todas as reuniões, e é isso, né? Até isso passar e a gente poder chegar mais perto da normalidade possível, né? Ou modificar completamente a nossa existência, porque é difícil demais. É. Mas eu Uhum. tenho, assim, apesar, né, de eu ter falado isso do Brasil, eu tenho esperança também de que uma hora, não sei quando também, que eu acho que eu cansei. Na verdade, não cansei, é que realmente não vale a pena ficar tentar chutando quando que vai acabar, quando que vai tentar, né, voltar a uma certa normalidade, porque não dá para saber, né? Uhum. Então, mas eu espero que você consiga ver seus pais, sim, Uhum. com mais Obrigada. tranquilidade, Sim. que dê certo de você vir para o Brasil, que dê certo de você voltar para aí também. Porque agora, Uhum. realmente, pensando assim no que você falou, com as políticas do Bolsonaro, e não é só culpa do Bolsonaro, a gente sabe, né? Mas vamos generalizar no nome dele. É, Faz bem a gente falar mal dele. mas realmente, assim, talvez se você voltar aqui agora, você não consiga trabalhar como professora universitária, porque a UFRJ mesmo está com problema, Pois é. né? Tava, O nem, ministro da Educação, o ministro da Educação falou ontem que a universidade não é para todos, só exatamente. para, né? Foi a frase dele ontem. Então, você imagina,
uma turma dessa que eu tenho, os temas que eu trabalho não são bem-vindos nas universidades brasileiras, apesar de ter demandas dos alunos, Sim. mas não são bem-vindos ainda. Não é por falta, não é culpa dos alunos, né? Essas questões. É realmente do governo, às vezes até um pouco da universidade em si, né? Mas, Exatamente. enfim. Uhum. Foi muito legal ter feito a entrevista com você. Foi muito bom ouvir a sua história, a história a sua jornada de estudo, inspirador para mim, assim. E eu até vou te perguntar, você gosta de morar nos Estados Unidos agora? Gosto. Gosto sim. Eu me acostumei, na verdade, eu me sinto, por ter morado em tantos lugares, eu me sinto assim, cosmopolitana, sabe? Eu me vejo misturando, sei lá, comida, sabe? Como coisas que minha mãe já acha exótica. Quando eu for para aí, eu não quero comer essas coisas, sabe? Agora eu já acho bom. Não consigo lembrar de alguma coisa agora. Mas eu acostumei, eu acho. Meu irmão que fica falando que você nem parece que é mais brasileira, porque ele acha, às vezes ele acha que eu estou vivendo em uma realidade paralela, sabe? E eu acredito mesmo que possa ser, né? Por conta da minha posição aqui como professora, acesso a tudo. Por exemplo, aqui eu não enfrento fila para nada, para ir a banco, nada. É tudo você paga online ou, sabe, diretamente. Tem muita tecnologia, muita facilidade para tudo, né? Então, não é difícil se acostumar, sabe? Não é difícil. Então, gosto agora, né? Mas sinto falta, como eu te falei, né? Dessas coisas, do nosso afeto, de estar perto, do boteco do samba. Oh, meu Deus, um sambinha! Muita falta, muita falta. Não vejo a hora de aglomerar no samba. Mas que bom que você começou a gostar, né? Porque é difícil também morar num lugar sem gostar. Sim, não seria possível. Gosto, Bom, Lu, é isso. mas continuo criticando o capitalismo e a maneira Com como a certeza. sociedade funciona, né? E vejo que os alunos ficam assim, às vezes eu fico com medo, vou te falar, principalmente na aula online, quando vários fecham a tela, né? Então eu não sei quem possa estar com eles na sala enquanto eu estou falando, sabe? Então, às vezes dá um pouco de medo. Quando você está em sala de aula, você tem um pouco mais de controle, se dá para ver se alguém está gravando e tal, mas essa interação aqui é mais difícil. Mas eu tenho recebido muito retorno positivo dos alunos. Nas avaliações finais sempre falam assim: essa professora abriu meus olhos. Eu conheço muito mais da cultura dos Estados Unidos agora, conheço muito mais do racismo agora do que, sabe, nunca me tinha sido apresentada essa perspectiva, sabe? Então, assim, tem sido gratificante, mas ao mesmo tempo eu fico triste por saber que eu poderia estar apresentando esse conteúdo e fazendo essas discussões com os jovens negros da periferia do Rio ou de qualquer outro estado brasileiro, mas não foi possível, né? Espero um dia fazer meu caminho diaspórico de volta ao Brasil, né? É o que eu espero. E tomara que dê certo, tomara que essa onda de conservadorismo, enfim, de Sim, retrocesso, ela vá embora e você consiga mesmo. sim. Interessante que você. Porque assim, a minha mãe, ela também é socióloga, né? E aí ela sempre fala que os Estados Unidos é imperialista, é tudo isso mesmo. É cultural, inclusive, essa coisa é muito estrutural, né? O capitalismo lá é muito forte. Não que aqui também não seja, mas enfim. E aí ela fala muito, mas não significa que não tenha gente que não seja anticapitalista. Tem anticapitalista, a gente só não vê. A gente só, quer, mas tem. Uhum. Mas é isso, Lu. Obrigada. Obrigada Como a eu disse, foi você. muito, muito, muito legal mesmo, assim.
Obrigada, Jade. Obrigada pelo convite. Eu me senti muito feliz e estou muito orgulhosa pelo caminho que você está cultivando. Mamãe fez um belíssimo trabalho, essa minha companheira socióloga maravilhosa, que está formando uma filha linda. Obrigada. Bom, é isso por hoje, pessoal. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês e compartilhe o vídeo. Até mais.